Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui retomando a nossa atividade. Falar como medir o impacto da pesquisa, que é um tema extremamente, vamos dizer assim, muitas pessoas têm se debruçado sobre esse tema e, enfim, é um tema que nós vamos conversar hoje com o professor Leandro, que acabou de entrar. E eu desejo boa tarde, Leandro. Como está? Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos aí assistindo. Deixa eu só aumentar aqui meu som. Então, Leandro, primeiro, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te parabenizar, né? Porque você foi um dos, vamos dizer, do grupo reduzido de pesquisadores brasileiros citado internacionalmente com destaque, né? E isso, obviamente, diante do cenário em que a ciência brasileira atravessa, realmente a gente tem que reconhecer esse destaque que você e outros pesquisadores brasileiros tiveram, né, nesse ranking internacional. Como é que você viu seu nome aparecendo aí entre esses pesquisadores brasileiros e estrangeiros? Obrigado, Carlão. No final do ano passado, né, numa revista chamada PLOS Biology, em que os autores procuravam propor uma métrica nova de produção científica baseada em citações, mas de modo a excluir as autocitações e os trabalhos em que o pesquisador não era um dos autores principais, seria o primeiro autor e o último, né, que geralmente são os responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa ali, enquanto os demais seriam mais colaboradores ali, né, mais responsáveis. Então, ao colocar essa métrica ali, né, para aquele ano, assim, acabou que o número de citações dos meus trabalhos me garantiu uma colocação nesse ranking ali, não só, quer dizer, um dos brasileiros ali, dentre os 100 mil que estavam na posição de frente, mas também o único brasileiro na área de biologia evolutiva que estava naquele ranking ali, né? Então, diz muito, na verdade, por um lado, eu fiquei contente, assim, pelo reconhecimento, mas ao mesmo tempo, assim, que a minha área de pesquisa, né, tão pouca coisa é produzida, assim, com mais penetração aqui no nosso país, entristece um pouco também ao mesmo tempo, né? Então, na realidade, essa questão, né, a necessidade de melhorar as maneiras pelas quais a produção científica tem sido avaliada pelas agências, pelas instituições de pesquisa e de ensino, né, e também por nós mesmos, né, ela, ela acaba sendo hoje uma discussão muito forte, né, inclusive com uma tentativa de trazer novos indicadores, né, que não necessariamente usem, por exemplo, uma das coisas que tem sido muito considerada em vários momentos é o fator de impacto, né? O fator de impacto de uma revista, muitas vezes se faz o somatório do fator de impacto que um pesquisador possui dentro do seu elenco de artigos científicos, mas lendo um pouco sobre esse assunto, eu fiquei surpresa, porque o fator de impacto, na realidade, ele foi criado originalmente por bibliotecários para selecionar as revistas que eles iriam adquirir, né? E não necessariamente seriam utilizadas como um indicador da eficiência, ou vamos dizer, do impacto dessa pesquisa, mas de certa forma acabou se tornando, né, esse
esse indicador e que tem sido utilizado talvez de forma inadequada por nós mesmos, né, e por agências que fomentam a pesquisa, né? Então eu fiquei assim surpreso quando eu estava vendo sobre esse assunto que nós iríamos conversar, né? E muitas pessoas têm debruçado sobre esse tema, mas ainda existe assim uma certa dificuldade de se estabelecer um caráter qualitativo dos resultados de pesquisa, né? Principalmente em algumas áreas. Como é que você vê esse tema, que é um tema, eu diria, latente e que a gente tem que repensar dentro das nossas instituições, e nós que estamos, por exemplo, num programa de pós-graduação, você como membro da comissão de pós-graduação, né, e que tem contato, acaba tendo um contato direto com a política de pós-graduação estabelecida pela CAPES. Como é que você vê esse assunto, Leandro? Agora que você comentou, né, o fator de impacto, eu me lembro mais ou menos, quer dizer, na minha carreira eu estava no doutorado quando isso passou a ser uma coisa, né, um número, e todo mundo começou a falar daquilo e os pesquisadores começaram a se preocupar em publicar em revistas com maior fator de impacto, né? Isso era no final dos anos 90, mais ou menos, que eu me lembro. Até então, assim, a gente tinha, né, cada área tinha suas revistas, vamos dizer assim, que eram conhecidas por reputação e que as pessoas almejavam ali um dia poder publicar naquelas revistas mais importantes dentro da sua área, porque tinha um nome, uma reputação, eram difíceis às vezes de conseguir, porque é muito exigente do paper, né? E aí, de repente, começou essa discussão, né, com números, uma coisa mais quantitativa, de ranquear as revistas, e os pesquisadores, então, buscar assim, essas revistas com maior fator de impacto para veicular sua pesquisa, né? E de lá para cá, parece que o número de métricas foi, né, aumentando e se diversificando, né? Existe uma preocupação, eu acho, muito grande no sentido de evitar, depois de um certo tempo, que tanto as revistas ou instituições ou os próprios pesquisadores se acomodem com aquelas métricas e comecem a buscar maneiras de certa maneira, enganar as métricas para aumentar artificialmente seus números ali e tentar conseguir mais resultados em termos de bolsas ou de financiamento e tal. Então, essas métricas têm que estar o tempo todo se atualizando e se modificando para tentar evitar essa acomodação, né? E, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente prescindir dessa análise mais qualitativa, porque só com realmente essa avaliação, porque caso a caso você vai encontrar situações ali, em que pesquisadores às vezes têm métricas muito altas, números de citações muito altos e tal. Aí quando você vai olhar de perto ali, são autocitações ou fazem parte de um grupo ali que se cita muito na sua própria pesquisa. Não quer dizer que a sua pesquisa está sendo reconhecida fora daquele grupo ali. E aí você começa a ter, quer dizer, as revistas científicas às vezes são acusadas de fazer isso com suas próprias publicações, para isso tentar aumentar artificialmente o seu próprio fator de impacto e com isso aumentar sua reputação, melhorar sua reputação. Então, isso é feito em diferentes níveis, né? E a gente que trabalha avaliando pesquisa, é claro que quando você é um gestor e você está numa situação de ter um monte de currículos e um monte de propostas ali, você tem que decidir quem vai ficar com uma vaga de emprego, quem vai ficar com uma bolsa ali, um financiamento de pesquisa. Seria ótimo você ter uma métrica que pudesse simplesmente ranquear os indivíduos ali e conceder aquele emprego, aquela bolsa, aquele financiamento, aqueles indivíduos melhor. Tem um
Não é assim, não é bem Eu não assim que sei funciona, se. né? Eu não sei, às vezes o meu sinal aqui da sua internet está faz um looping aqui, eu não sei se você percebe, mas eu Eu acabei. percebo que às vezes o seu sinal fica meio quebrado, assim, eu não sei se é o meu ou o seu, assim, né? Talvez alguém que... Acho que foi o meu sinal. É, Eu acho que foi o meu sinal que deu problema. Eu tenho uma rede aqui que ela é particionada e ela acabou entrando a da mais distante. Agora eu acho que tá melhor. Eu acho que vou ouvir você melhor. tá. Aí, então, essa é uma questão que você colocou e também tentando entender, né, e começar a discutir um pouco sobre esse tema, por motivos que agora eu estou lá no CA de Ciências Ambientais e é um CA multidisciplinar, é, e tem muita reclamação, né, quando a gente fala em números de publicação, fator de impacto, aquelas coisas. Então, aí eu estava pensando assim, como é que a gente pode avaliar um conteúdo científico de um artigo, né, assim, se ele é mais importante do que as métricas de publicação, né? Porque às vezes, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que às vezes você não consegue emplacar um artigo numa revista com um fator de impacto elevado, mas o conteúdo dessa pesquisa é um conteúdo extremamente relevante, né? Então, e a gente acaba ficando refém do que o editor considera relevante, e muitas vezes aqui, principalmente para a gente aqui na América do Sul, não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já passei por várias vezes. A primeira coisa que muitas vezes acontece é mandar revisar inglês por alguém da língua, e a gente acaba tendo que gastar um dinheiro para mandar para uma empresa que faça isso. Em geral, elas têm uma certa relação empresarial com as revistas, enfim. Todo o sistema científico, ele acabou virando um sistema altamente empresarial, como a gente começou a nossa conversa, né? Porque antigamente nós tínhamos, por exemplo, algumas revistas das sociedades, por exemplo, a revista da Sociedade Brasileira de Limnologia, assim também nasceu a Limnology Oceanography, a Acta, Cosmoquímica Acta, e assim várias revistas nasceram. Mas, ao mesmo tempo, o sistema de algumas empresas começou a atropelar essas revistas das universidades, gerando exatamente das universidades, não, das sociedades, gerando então essa questão do fator de impacto muito alto, e acabou que as próprias sociedades também entraram para esse esquema empresarial, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, ah, mas eu vejo que até, por exemplo, numa revista como a Limnology Oceanography, que é ligada à Associação Internacional de Limnologia e Oceanografia, você, para fazer um artigo Open Science, né, Open Access, você paga um valor que é o valor, principalmente para nós aqui no Brasil, que tem uma taxa de câmbio totalmente desfavorável, né? Ela fica absurda, né? Mas, por outro lado, é uma revista que tem toda uma tradição ligada à sociedade, à associação, né, internacional de oceanografia e limnologia, né? Então, a gente fica... e nesse momento onde a ciência brasileira passa por um forte, vamos dizer assim, uma forte dependência de recursos, né? Porque a gente sabe o quanto a ciência brasileira tem sofrido a redução drástica no corte, seja no nível federal, seja no nível estadual, a gente acaba tendo uma limitação imposta exatamente por essa questão de recursos, né? Isso que você falou do acesso aberto ali, até eu vi
uma carta eu acho que foi para a Science ou para a Nature essa semana passada, exatamente colocando como esse acesso aberto limita a participação científica de pesquisadores de países mais pobres, né? No caso, a carta focava especificamente em países da África, mas eu acho que, na verdade, o problema se aplica a muitos outros, né? Eu já até discuti um pouco esse assunto assim, com meus alunos, em outros grupos, que é exatamente a ideia do acesso aberto é todo mundo poder ter acesso à ciência, mas quem está pagando para divulgar é quem produziu, né? Então, isso nos transforma em consumidores, simplesmente, de conhecimento científico, né? Porque a nossa produção não vai poder ser veiculada nesses periódicos, porque é caro demais, né? É, Uma revista que cobra 3, 4 mil dólares para publicar está completamente fora do nosso alcance, né? é, Em termos quer dizer, se imaginar que você vai gastar 15, 20 mil reais para publicar um artigo, o que que a gente pode fazer com esse dinheiro em termos de pagar a nossa pesquisa, né? é. Então, não faz muito sentido, né? A gente fica excluído mesmo e grande parte mesmo que eles tenham programas de acesso, então eles dão descontos grandes ou eles permitem que a pessoa publique de graça se ela vem de um país de uma certa categoria. Segundo o Banco Mundial, ele tem uma lista, né, de países que são considerados low income, né, não sei como é que eles traduziram isso em português, Aham. mas esse grupo de países, muitas vezes, os indivíduos, os pesquisadores têm descontos grandes ou então não precisariam pagar. Só que isso, quer dizer, não é um processo muito transparente, é o que esses autores da carta lá para Science reclamam, não é um processo muito transparente, fica uma coisa meio que, eles estão dando uma, uma coisa ali que não, né, não é muito fácil de saber o que está acontecendo, mas algumas revistas de sociedade da minha área, por exemplo, que de zoologia ou de evolução, parece que começaram nos últimos anos a se preocupar um pouco mais com esse acesso dos pesquisadores aos congressos e às revistas, não no sentido de você ser um consumidor simplesmente, mas deles estarem também escutando o que os pesquisadores de outros países do mundo têm a dizer e facilitar esse acesso, seja em termos de língua, né? Então colocando versões no primeiro momento agora eles estavam testando, né, uma versão em espanhol da palestra ou a possibilidade de você traduzir, colocar legendas ali, que é uma primeira vez num congresso americano ali, no, baseado nos Estados Unidos, as pessoas terem a possibilidade de dar a sua contribuição em espanhol ou em outras línguas ali. Eu acho que eventualmente algumas dessas sociedades vão começar a trilhar mais esse caminho de inclusão e permitir essa maior diversidade e aceitar mais pesquisadores de outros locais que talvez não tenham o mesmo acesso que tem. Pelo menos acho que essa preocupação eles começam a ter nas sociedades, né? Não é o caso das empresas, é claro, eles vão continuar com eu acho que não está sendo discutido ainda esse sistema de acesso aberto no nível que deveria estar, em termos de exclusão financeira dos pesquisadores, né? Muitas vezes, aqui no Brasil, principalmente, porque a gente tem o. Eu costumo dizer que tem uma coisa que deu certo no Brasil foi o periódico da CAPES, né? Que realmente disponibilizou um volume enorme de revistas para que a gente possa consultar, né? O Ruiz está fazendo um comentário aqui de quando ele era estudante. Eu também na minha época, Ruiz, publicar em revistas pagas não era bem visto. Eu nem me lembro de ter, na minha época, revista paga, entendeu? Eu acho E, que naquela ocasião que eu estava falando, a Biotrópica era ligada à associação, tá, de ecologia tropical, a outra lá, de associação de limnologia e oceanografia, enfim, várias revistas, e naquela época tudo era pago, mas para você ter o paper, você tinha que pagar, né? Você tinha que pagar a,
o paper impresso, né, você tinha que pagar, pelo menos. Aí depois tirava cópia, né, fazia aquela coisa que o brasileiro está acostumado, né, a fazer, que é uma coisa que pode ser. Mas esse negócio que o Ruiz colocou, para mim, tem um lado mais sério ainda, né, que essa questão das revistas pagas, recentemente, criou todo um mercado paralelo de predadores, né, de revistas predadoras, que realmente pagam sem qualquer tipo de revisão por parte dos pares, né? Faz uma, vamos chamar assim, de uma revisão relativamente fraca, né? E, e o cara pagou, está saindo o artigo, né? E isso tudo tem sido já alertado por muitos pesquisadores, né? Do dano que esse tipo de mercado acabou criando, né? As pessoas precisam, né, vamos dizer assim, as agências apertam para a pessoa ter o artigo publicado, aí o cara quer publicar de qualquer maneira, acaba pagando lá uma grana para sair o artigo de alguma forma, né? Então, esse mercado que acabou sendo criado por esse tipo de situação tem esse viés altamente negativo, ao meu ver, né? E eu espero que todos concordem, né? Sobre o efeito da publicação científica, né? Mas a minha preocupação, Leandro, realmente é trazer à discussão essa questão, né, de como a gente pode pensar em minimizar alguns índices que estão sendo utilizados, por exemplo, como esse fator de impacto, e ou atenuar, né, não sei como seria, e aumentar a qualidade na avaliação, né? Porque recentemente eu passei por uma situação onde eu tinha que indicar algumas publicações que eu considerava que foram relevantes na minha trajetória acadêmica e dizer qual foi a minha participação naquilo ali. Algumas revistas já têm o item desse lá, né? O que cada um está fazendo dentro daquele artigo, né? Se você está envolvido na captação de recurso, coordenação, no desenho experimental, na redação, ou apenas na parte analítica, enfim. Mas a gente, às vezes, observa que essa coisa ela é feita, essa declaração é feita de uma forma talvez não muito precisa, né? Onde se coloca todo mundo fazendo absolutamente tudo, né? Então, eu acho que tem que começar por nós também, né? A ser um pouco mais justos e precisos nessa questão de quando a gente coloca dentro de uma publicação quem fez o quê, né? Que isso já é uma parte de um processo de avaliação qualitativa. E aí, também nesse processo que eu estava passando, eles perguntavam, por exemplo, quantas citações tiveram, né, de outros artigos, tipo quantos downloads, que hoje, se a gente observar em várias revistas, né, ele tem lá uma série de métricas que dizem, por exemplo, quantas vezes seu artigo foi feito download para o Mendeley, quanto pessoas falaram alguma coisa do seu artigo num blog, ou numa revista, ou num jornal, tipo BBC, ou New York Times, enfim, qualquer um desses. Então, tem uma série de indicadores que são indicadores qualitativos, a meu ver, né, que podem trazer uma forma diferente de você começar a avaliar. Além, obviamente, do pesquisador fazer uma autodeclaração da sua participação daquele ali, mas uma autodeclaração fidedigna, né? Que espelhe realmente o que foi feito de contribuição. A gente tem tido muita experiência assim, em avaliação de coisas e ver que as pessoas tendem assim a tentar colocar uma versão bem melhor nos seus currículos ali ou nas suas aplicações ali do que realmente
fizeram o que deveriam, né? Isso é bem comum, infelizmente. E, na verdade, assim, eu volto até uma coisa que você tinha falado, né? Como é que a gente olha quer dizer, a qualidade de um trabalho, independente da revista que está publicado, né? Independente do fator de impacto da revista, é equalizar B ou C. Eu acho que, quer dizer, de uma maneira geral, um pesquisador ele tem condição de olhar, mesmo que não seja exatamente da sua área, e ver o trabalho. Se você tem uma noção ali de estatística, né, de delineamento experimental, estatístico, você consegue olhar e ver se ele está bem feito, se tem problemas sérios, independente de você ser da área ou não. Se você é da área, então aí melhor ainda, assim, provavelmente, porque vai ser bem capaz de dizer, independente da revista onde está, se o trabalho está bem feito ou não. Isso é um exercício que a gente faz o tempo todo, quando está lendo, tentando ver, ou discutir, né, em grupos ali. Esse exercício a gente faz o tempo todo. Mas a ideia do... Tentar lembrar aqui o que você tinha perguntado por último. Você acha que falta um pouco dessa discussão atualmente nas universidades? Né? Eu acho que, eu vou te ser bem sincero, eu acho que a universidade hoje ela está extremamente burocratizada, né? Ela já foi um lugar, vamos dizer assim, um lugar do livre pensamento, né? Um lugar onde a gente falava em filosofia, sabe? E na realidade hoje acabou virando uma coisa tipo um empreendedorismo científico, uma coisa desse gênero, né? Que eu acho que no final das contas ele atrapalha muito o nosso desenvolvimento, né? Porque uma coisa que me faz pensar sempre, o Leandro, é aquela questão que para mim é emblemática, é que nós aumentamos o nosso número de publicações, mas na realidade a nossa contribuição, estou falando nossa agora é o Brasil como um gerador de conhecimento, né, de pesquisa. A gente aumentou o nosso número de pesquisadores, aumentamos o número de doutores, aumentamos o número de publicação, mas a nossa contribuição em mudanças de paradigma, de conceitos, ela é extremamente tímida, né? Salvo a exceção de algumas áreas, né? Obviamente, mas eu digo que é muito, muito pouco reduzido, né? É interessante isso que você está falando, porque a gente tende a aceitar, às vezes, algumas coisas que são impostas, né? Por exemplo, você tem que falar sobre o impacto da sua pesquisa ao CNC. De certa maneira, você começa a tentar projetar, né? Bom, isso aqui, né, tem uma importância disso, daquilo, tal, e tenta vender, né? Como você falou, né? Como um empreendedor, ali tenta vender o seu projeto, a sua pesquisa de uma maneira, né, que aquilo vai parecer que tem um impacto, que muitas vezes você está falando, mas você não tem certeza. Me lembrou, assim, quando eu estava na Inglaterra, eu tinha submetido um projeto para o Conselho de Ecologia, no caso, né, que aí daria o financiamento para o projeto, e uma das perguntas feitas para os revisores, né, os assessores que davam parecer, era qual será o impacto dessa pesquisa que está sendo proposta aqui a longo prazo. E aí um dos revisores, que era um americano que não tinha assim, nenhum compromisso, vamos dizer assim, né, com o que estava o contexto ali político inglês, ele falou simplesmente, olha, não pergunta para mim, isso é uma questão que vai ser respondida pelos historiadores do século XXI ou XXII, né? Então, assim, a gente, nesse momento, tentar falar do impacto que a nossa pesquisa vai ter, de certa maneira, é um pouco injusto. A gente aceita essa imposição, né, para jogar o jogo ali e tentar se manter ativo naquilo, mas não deixa de ser um pouco injusto, porque a gente não tem esse benefício da perspectiva adiantada, de você olhar para trás e ver assim, onde a minha pesquisa foi utilizada, de que maneira aquilo ali foi utilizado. Porque quando você olha para trás, dificilmente alguém lá no começo do século XX, né, você ia perguntar para uns pesquisadores que são renomados ou reconhecidos atualmente,
por grandes contribuições, naquele momento em que a pessoa estava trabalhando ali, provavelmente ela não ia ser capaz de dizer para que aquilo ia ser usado, Ah, qual seria realmente o impacto social que aquilo ia ter a longo prazo, né? é, com certeza. Acho que o exemplo do DNA, ele eu acho que bem razoável, né? Porque imagina lá o Watson Crick e a, a Rosalind Franklin, quando lá trabalhando com o modelo dimensional na realidade a Rosalind Franklin, assim como a Anne Curie, ah, foram pessoas importantes, né, nas suas áreas de conhecimento, né, mas a Rosalind Franklin, principalmente na questão do DNA, com a cristalografia, ela ajudou muito, né? Watson e Crick, que no primeiro momento ganharam o Nobel, né? E depois, mais tarde, foi reconhecida todo, né? Tem um livro muito interessante que foi escrito por um dos dois, que agora não me lembro, não sei se foi pelo Watson ou pelo Crick, que depois um dos dois ficou bravo com o outro porque falou coisas que, na realidade, era da intimidade dos dois, né? Coisas até, eu diria, que se sobrepõem à questão ética, né? Eu diria. Um tinha poucas papas na língua, falava demais. Mas então, a questão era exatamente essa, né? Que, mas hoje se retalha DNA, se faz várias coisas com DNA, que naquela ocasião realmente. E aí a importância da ciência básica, né? E quando você faz um projeto para o CNPq, quando você faz o projeto para o CNPq, o cara bota lá resultados esperados, isso me dá uma aflição, né? Tipo assim, porque você tem que já é mais ou menos dentro do caminho que você estava falando, né? Ou seja, a gente tem que demonstrar que aquilo ali vai ser seguido. Algumas áreas, né? Na realidade, Leandro, eu acho que tem uma coisa mais favorável, né? Que, por exemplo, o que uma pesquisa, por exemplo, pode transformar, trazer resultados de alteração para políticas públicas, coisas desse gênero. Tem algumas áreas, né, principalmente nas áreas médicas, acaba sendo uma coisa mais imediata. Mas eu concordo contigo. Eu acho que determinadas situações são realmente injustas da gente ter que tentar estabelecer, e eu acho que a gente tem que combater, né? E combater de forma com bons argumentos. Por isso que eu acho que falta muito essa discussão dentro da universidade. Eu estou falando, eu não sei como é que são as outras instituições, né? Eu estou falando no caso da UENF, né? Eu acho que falta muito essa discussão entre nós, professores, com os nossos alunos, porque são eles que mais adiante vão também continuar mantendo uma certa coerência nesse pensamento, né? Porque é uma coisa que me preocupa muito, porque às vezes você vê uma pessoa entra num comitê, ao invés dela iniciar uma discussão interna e tentar alterar algumas coisas, ela simplesmente se adequa ao status quo do que está sendo feito já há décadas, né? Então, sabe, quando eu pensei em entrar no CA lá que me indicaram, eu falei assim, não, eu vou lá para tentar contribuir com a discussão, mas também não é fácil, não, porque é muito complicado. Os caras até liberarem os números, sabe? Eu pedi números para o pessoal do CNPq, que são números rápidos deles acessarem, tipo número de homens e mulheres por região e não sei o que, porra, até hoje eu não consegui. A sugestão do cara foi que eu entrasse na base dos pesquisadores e saísse procurando. Eu falei, pô, aí é brincadeira, né? Porque eu não acesso a base, né? Eu acesso um por um, né? Eu vou ficar um trabalho hercúleo, né? Só vou fazer isso, né? A vida inteira. Uma coisa que o Ruiz colocou aqui, e que eu acho que tem uma certa... Tem razão, não é uma certa, não tem razão. Quando eu também estava discutindo agora recentemente, eu acho que a questão do Google, né? Do Google Scholar e do ResearchGate, eles são talvez melhores indicadores do que o Scopus e o Web of Science, né? Porque eles pegam várias coisas relacionadas ao seu nome. É uma coisa que talvez ajude, né, a fazer
um apanhado mais geral, né, nessa situação, né? Então, eu não sei, né, na realidade, essa questão das indicações de métricas, ela tem me preocupado muito, né, porque a gente normalmente se apega só ao número total e esses fatores de impacto, o índice H, e não tem uma avaliação adicional. Talvez falte a gente pedir que o próprio pesquisador faça uma autoavaliação ao ser submetido para uma determinada posição ou para um determinado apoio financeiro. Não sei como é que você pensa isso. Eu acho que tem tido algum movimento. Eu acho que a CAPES, por exemplo, talvez seja a agência que está talvez mais avançada, ou seja mais clara com relação a ter uma preocupação com os critérios e que seja feita uma análise também bem qualitativa, né, porque você tem essa possibilidade ali dentro da plataforma Sucupira de fazer exatamente essa autoavaliação e de colocar ali questões de por que certa métrica está abaixo ou, né, ou não está de acordo com o número, e ele tem a possibilidade ali de avaliar caso a caso e poder realmente não, por exemplo, não desconsiderar uma parte porque está mal pontuado, porque então eu acho que nesse sentido talvez seja a agência aqui no Brasil que está mais adiantada nesse processo, que se preocupou muito com isso, né? Pelo menos eu lembro dessa discussão quando eu era coordenador da pós-graduação, quando tinha reunião com a CAPES lá, com o Comitê de Biodiversidade e tal. Outras agências, a gente percebe, né, pelo resultado, assim, que eles vão muito no número de trabalhos total, assim, e aí eu acho que a gente está numa situação que muitas vezes nem fator de impacto, o fator H, o impacto das citações está sendo considerado. Eu acho que é um número raso mesmo de trabalhos publicados e que aí, nesse caso, conta qualquer coisa que está sendo produzida ali, né? Tem muita avaliação de qualidade da proposta, até, né, do histórico ali que o pesquisador tem, né? Então, eu acho que tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido nessas outras agências. Eu entendo a dificuldade que é você lidar com uma grande quantidade de propostas e currículos, você tem que tentar avaliar aí de uma maneira rápida, mas como a CAP está fazendo com essa divisão em comitês e tentando quebrar um pouco mais isso e dar essa avaliação caso a caso ali, eu acho que porque a gente não tem como fugir muito disso, né? Como você falou, assim, o fator H ele considera citações, né? Os Scopus Web of Science só olham para trabalho publicado. Um livro que você publicou não entra lá, né? Mas entra no Google Scholar. Ou então o impacto que você teve porque o seu trabalho foi muito divulgado em jornais ou em redes e aquilo ali teve um alcance até social, até maior, mas não vai ser citado, não vai ser tão citado, né, apesar daquilo. Não quer dizer que ele não teve impacto porque não foi citado, né? Ele vai ter um impacto também, de alguma maneira, né? Você está divulgando também, mas aquilo não entra no cômputo, né, dessas métricas. E eu acho que a gente não tem, talvez nunca tenha como fugir dessa análise mais qualitativa e caso a caso, né? Porque você tem que ter essa avaliação dos pares ali, ainda uma maneira talvez mais justa de você fazer esse tipo de avaliação, né? Porque só números, por melhor que seja a fórmula ali, vai sempre ter alguma falha, vai sempre estar faltando alguma coisa. É uma coisa que também eu acabei me deparando nessa quando debrucei um pouco sobre esse tema, né? E eu já venho falando isso em várias bancas que eu tive a oportunidade de participar, né? É aquela coisa, dê ao autor o que lhe é de direito, né? No que tange à citação. Muitas vezes as pessoas citam o colega que está próximo, mas esquecem os marcos teóricos, né? Quem, por exemplo, desenvolveu uma determinada técnica, quem observou um determinado fenômeno, né? O marco teórico, a rigor, seria isso, né? Quem descreveu um determinado comportamento primeiro, né? Ao invés de você citar o cara, né, que
observou isso há 20, 30 anos atrás, o cara cita um colega de laboratório, né, ou professor, né? Isso isso é muito ruim, né? Porque na realidade acaba tem duas coisas aí que eu considero complicada, né? Primeiro, que há uma citação equivocada, e segundo, que você omite exatamente quem foi realmente aquele. Mostra talvez até um pouco de desconhecimento de toda a evolução de um determinado tipo de conceito, um determinado tipo de conhecimento, né? Porque às vezes o cara cita o colega do lado porque ele nunca consultou aquele que foi o primeiro a descrever aquele processo, né? Então isso é uma coisa complicada, né? Por exemplo, citar Rezende para falar de composição isotópica, enquanto na realidade quem fez composição isotópica foi lá atrás, década de 50 do milênio passado, né? Então isso é muito ruim, né? Na realidade, eu acho que essa coisa que a Karine Braga, que está aqui nos ouvindo, ela está falando que às vezes o editor reclama da bibliografia ser uma bibliografia antiga. Mas você pode citar o marco teórico e pode citar uma mais recente, principalmente se houve diferença. Se não, na carta que você vai enviar para o revisor, para o editor, depois que for feito o primeiro round de revisão, justificar que aquele ali foi o cara que elaborou o conceito pela primeira vez. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, né? E isso é um comum em algumas áreas, principalmente na área de ciências humanas. Eu acho que essa questão de marco teórico eles respeitam muito, pelo menos acho eu, as poucas oportunidades que tive de discutir sobre o tema na área, as pessoas sempre destacaram isso com muito rigor e muita ênfase, né? Eu acho que cabe a gente colocar isso na pauta, né? Nós somos revisores de artigo e eu acho que cabe a gente essa mudança de comportamento tem que partir da gente, né? Inclusive no que tange a própria que a gente conversou um pouco antes, né? A própria exatidão quando se descreve quem fez o que dentro de um artigo, né? Claro, assim, que por mais que seja antigo a citação, e se você está usando o que a pessoa, né, produziu ali, né, tem que citar, na verdade, quer dizer, não importa muito, né, porque o tempo que aconteceu, o que passou, né, a não ser que você tenha alguma atualização naquilo ali, mas isso que você está falando me chama a atenção para uma outra peculiaridade dessas métricas, que é assim, trabalhos metodológicos tendem a ser muito mais citados do que outros tipos de trabalho, né? Porque independente da área às vezes ou do grupo de estudo, do organismo que a pessoa trabalha, se ela vai usar um método, ela cita aquele trabalho. Então, quando você tem, por exemplo, uma revista que publica muito trabalho de métodos, sejam métodos estatísticos né, o que você usa para trabalhar, você vai ter um fator de impacto muito alto, né? Assim como pesquisadores que publicam muito sobre métodos também costumam ter um número de citações maior, porque você amplia, né, o escopo. É claro que tem que ter qualidade o trabalho de qualquer maneira, mas é difícil às vezes você comparar, né, o fator de impacto de uma revista ou de um pesquisador que publica métodos que são usados de maneira muito ampla com pesquisadores que estão publicando novos fatos ou dados, mas que às vezes vão ser citados por um grupo menor de especialistas, né, o que tem a ver com trabalham com o mesmo organismo, né, ou com aquela área ali. Então você acaba tendo uma certa discrepância ali, né, com relação a isso, né, que sempre tem que ser prestado atenção, né. Outro dia eu estava refletindo sobre a questão da revisão de artigos, que é uma questão que ela perpassa essa conversa que a gente está tendo, né, sobre a qualidade, né, do impacto da pesquisa também, né, é que algumas revistas, por exemplo, hoje
eu participo como editor daquela Perdi, né, na área de Life e Environmental Science. E uma das coisas que ficam lá, e também na Frontiers, é o nome dos revisores. Né? Eles ficam ali abertos, ali, o cara que foi revisor. Eu acho que isso gera um certo comprometimento na qualidade da revisão, sabe, Leandro? Quando é blind review, né, você muitas vezes você corre o risco até da pessoa dizer que não, tipo assim, eu não tenho nada contra um determinado, mas o cara pode criar um problema tão grande e rejeitar seu artigo porque ele está dentro da mesma área de pesquisa, né? Então, eu sempre lembro o caso de quando eu estava trabalhando com o Drude, e até a Dora fazia parte também do grupo, né? Eu, Dora. Aí a gente mandou um artigo, que era um artigo de predação, sabe? Que ele estava refutando uma hipótese de um cara chamado Onuf, né? Mandamos para a Ecology. E a Ecology tinha uma política, eu acho que ainda tem, nunca mais mandei um artigo para a Ecology, né? Que todos os revisores têm que aceitar o artigo, mesmo que seja um major review, né? Um revisor aceitou, o editor achou o trabalho ótimo, mas um revisor queimou o artigo, dizendo que não, que a metodologia era uma metodologia assim, assada, e enfim. Ele inviabilizou, e aí eu acho até que pode ter sido o próprio cara que a gente estava refutando a hipótese dele, né? E o editor, na ocasião, falou assim, olha, eu sugiro que vocês mandem para uma revista do jeito que está, o trabalho está muito bom, não sei o quê. E a gente mandou para a Biotrópica naquela ocasião e foi aceito sem qualquer tipo de restrição, né? Então, o Drude está nos assistindo aqui e falou assim, ó, o Carlão tem uma memória melhor do que a minha. Ô, Drude, aquilo me impactou, né, cara? Você sabe que isso foi o que aconteceu, né, cara? Porque contar área predada, que nem a gente contou, cara, só você mesmo, né? Então, aquilo foi realmente marcante. E aí o Drude mandou para a Biotrópica e foi aceito sem nada. Então, quer dizer, essa foi uma coisa que estava por trás que é lógico, a gente nunca vai saber quem foi o revisor, né? Que é exatamente por causa do blind review. Mas se tivesse lá a obrigatoriedade dos revisores constarem ali do lado, como tem a Frontiers, como tem a Perdi, como tem outras, né? Isso gera uma cumplicidade forte, né? Porque se você aprovar um trabalho porcaria, seu nome está ali do lado, né? Consequentemente, o que vão pensar? Pô, o Carlão ou o Leandro, né, não está se preocupando com a qualidade do que ele aprova, né? Então, o problema aí, ele não é só da revista, é de você como um revisor, você como um editor, né? Então, você tem que ter... Então, eu acho que essa é uma das coisas que poderiam ser, tipo, universalizadas em todas as revistas, né? Porque aumenta esse comprometimento da revisão e da questão do editor, concorda? Concordo. Ao mesmo tempo, assim, o outro lado da moeda é que você tem a situação ali de que vai haver muito mais rixas e, né, gente insatisfeita, porque as pessoas, às vezes, quando a revisão, mesmo que ela seja construtiva, ela não vai na direção que a pessoa gostaria que fosse, gera uma sensação ruim, negativa ali em quem recebe, né? É. E há um tempo atrás o colega falou assim, eu tenho um colega que trabalha na minha área que ele assina todos os pareceres dele, assim, independente de ser necessário ou ser... Ele sempre coloca o nome dele ali. E aí outro colega falou assim, o André arrumou o melhor jeito de todo mundo ficar com raiva dele, ele assina os pareceres, né? Mas sempre muito construtivo, mas ele é muito crítico ao mesmo tempo, né? Uhum. E ele acaba, quer dizer, esse colega falou assim, ele arruma confusão com todo mundo, porque ele é muito crítico, né? Ele assina o parecer, mas ele sabe, não deixa passar nada, assim, ele dá um parecer muito, muito construtivo, mas muito crítico, né? É. E às vezes quem recebe o parecer não entende daquela maneira, né?
entende, às vezes sim, às vezes não e tal, mas cria um sentimento ruim ali com. Então, É, assim, tem um principalmente, lado que principalmente os latinos americanos, né? O pessoal aqui é muito porque a gente tende a suscetível, né? personalizar, a gente tende a personalizar as coisas, né? O cara tá falando mal de mim, não é do meu trabalho, né? É Então, verdade, é verdade, quando, na é verdade. verdade Você não é tem. nada daquilo, né? É claro que eu acho que sim, o editor da revista, se o revisor não for construtivo, sabe, se for ofensivo, sabe, dependendo do jeito que ele coloca ali, ele não deveria nem deixar passar isso, deveria ser filtrado talvez e talvez arrumar um outro parecer. Mas muitas vezes os É, editores não fazem esse processo, né? vou tocar num outro assunto porque como às vezes tem muita gente jovem ouvindo a gente, é importante a gente colocar pontos que acham que não acontece com a gente, né? Uma vez quando eu fui para Seattle trabalhar com o John Head, né, e começando a trabalhar com a lignina, né, e como fruto desse trabalho tinha elaborado um manuscrito para Story in Coastal Shelf Science, né? Ah, obviamente, esse artigo demorou a sair por dois motivos, né? Aliás, por vários motivos. Era o final do meu doutorado, eu estava vindo para a UENF, né? Já antes mesmo de terminar o doutorado, eu já estava envolvido no projeto da UENF, e naquela época não tinha essa facilidade, né? A gente trocava informação por fax, né? E a internet era de linha de escada, né? Eu acho que esse pessoal novo aí não sabe nem o que é isso, né? Mas era assim que funcionava naquela ocasião. E a gente não mandava paper em PDF ou WhatsApp, né? Como você manda hoje rapidinho, né? Então era carta e fax, carta e fax. Enfim, e aquilo a gente ia guardando, né? Tanto é que depois, antes de você ter o paper pronto, você tinha um calhamaço de papel que você trocava com seu orientador, com seus colegas. Então ali tinha toda uma. Rui está querendo saber o que é linha de escada, né? Você está de graça, Rui, você é da época. Coitado Então, dele. você guardava tudo aquilo. Cara, eu mandei o artigo, né, para a Story in Coastal Shelf Science. Rapaz, eu recebi um parecer de um cara, foi nesses moldes que você falou, Leandro. Era o cara, sabe, na realidade aí não foi nenhuma crítica tipo dura no sentido construtivo, né? O cara botou assim, só para resumir, uma coisa tipo assim, eu não acredito que o John Hedges aceitasse um paper como esse, e ele tinha infelizmente falecido, né? O John Hedges foi fazer o sabático dele na Alemanha, e americano adora correr, né, cara? Então, lá em Hamburgo, o cara foi correr num parque daquele, só que ele estava com sobrepeso e acabou falecendo, tendo um infarto lá. Mas eu tinha a carta dele, né? Eu tinha carta que ele dizia, não, Carlos, o artigo tá bom, e tal, e aí mandei para o editor, né, cara? E falei assim, ó, quero saber quem é o revisor, porque eu vou processar ele, vou processar a revista. Não ia processar nada, né? Que eu não tenho dinheiro, né? Para processar internacional, né? Mas o fato era que o cara fez uma esculhambação dizendo que o artigo não poderia ter sido aprovado pelo John daquela forma. Bom, a sorte é que acabou, a gente teve essa briga, né? Inclusive virei depois eu acabei virando também editor associado da Story in Coastal Shelf Science por um período e acabei conhecendo o Eric Volansky pessoalmente, que foi o editor que eu acabei trocando essas informações. Inclusive, falei a recomendação que você acabou de dar aí, né? Ou seja, tem determinadas coisas que tem que ficar no âmbito editorial, né? Muitas vezes, né? Quando o cara perde a linha e falta a ética, inclusive, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo deve ter alguma história parecida. Eu já bati muita boca com revisor e editor. Sabe? Nunca assim, quando você recebe a primeira vez, nunca você reescreve a resposta, né? Você deixa ali sedimentar umas 2 semanas, pelo menos, né? E depois você pensa, se realmente precisa responder, você faz. E às vezes que eu tive mais sucesso nessa interação, eu tive de reverter decisão editorial, inclusive na reclamação ali, foi exatamente deixando passar um tempo e depois entrando em contato com o editor e colocando outros argumentos ali contra o que os revisores estavam falando. E eventualmente até eu já consegui reverter decisões. Mas todo mundo tem histórias assim, de Bom, interações então extremas, né? a gente está chegando aqui a 4 minutos para as 18 horas, né?
o papo é um papo interessante sobre um tema extremamente relevante para a ciência contemporânea. Esse, vamos dizer assim, uh, vamos dizer assim, essa coisa incomoda não só a gente aqui no Brasil, ela é uma coisa que tem sido discutida internacionalmente, inclusive no Reino Unido, nos Estados Unidos, tem alguns acordos, inclusive, sobre exatamente essa questão de uma declaração de acesso às informações, enfim. É uma coisa que eu acho que, aproveitando, né, que obviamente você, como membro da comissão de pós-graduação, talvez traga dentro do fórum aí da pós-graduação essa discussão à tona, para que a gente possa não só atender aos critérios da CAPES, como obviamente a gente tem que atender, mas também discutir com os nossos pós-graduandos e futuros doutores, mestres, né, essa questão da gente ter uma visão, né, um pouco mais, eu diria, crítica do que está acontecendo e não aceitar passivamente todas as informações. Eu queria agradecer mais uma vez o papo contigo, Leandro, foi muito bom, né? E passo a você aí para fazer suas últimas observações e já deixando aqui um agradecimento a todos que nos ouviram e principalmente a você, tá? Obrigado, Carlão. Eu agradeço bastante aí também a você pelo convite aí. Conversar, agradeço a todo mundo que ficou escutando aí. E certamente poderia ficar horas aqui, né, indo de um assunto para o outro dentro desse tópico, provavelmente, né? Certamente a gente está nessas posições de tomar alguma decisão com relação a como são feitas as seleções, como se mede, né, a qualidade das coisas. A gente tem que estar o tempo todo prestando atenção, em como a seleção está assim, que impacto que isso vai ter, o processo seletivo, né, na carreira das pessoas e de como isso está sendo formatado, né, ou como isso vai ser levado adiante. Então, a gente tem que estar o tempo todo preocupado com isso, né? Como você falou, assim, não é só uma questão de aceitar o que vem de cima como se fosse, não, a gente tem que fazer desse jeito porque a CAPES mandou. Então, a gente entender que a nossa contribuição ali vai bem além disso, no sentido de propor mudanças quando as coisas parece que estão saindo um pouco do rumo, né? Então, temos que estar o tempo todo discutindo mesmo e pensando sobre isso, né? Essas oportunidades são importantes, então agradeço aí a você então por disponibilizar Falou, essa Leandro. Muito oportunidade. obrigado. Obrigado a todo mundo que nos ouviu e espero que tenham gostado da nossa conversa. Nós somos do programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e, enfim, do Laboratório de Ciências Ambientais. Tá? Até a próxima e vamos em frente e vamos continuar lutando por uma ciência inclusiva. Isso aí, obrigado. Tchau. Um abraço.